As 7 eras da igreja, a era de Éfeso, página 57. O mensageiro. O mensageiro, anjo, para a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo, que ele foi o mensageiro para a primeira era dos gentios. Não pode ser negado, embora a Pedro fora concedida a autoridade de abrir as portas aos gentios, foi dada a Paulo ser o apóstolo e profeta. Ele foi o profeta mensageiro para os gentios, seu ministério profético, através do qual recebeu a plena revelação da palavra para os gentios, autenticou-o como seu mensageiro apostólico. Com isto concordaram os outros apóstolos em Jerusalém. Aos Gálatas, capítulo 1, versículo de 12 ao 19. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo. Há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e o sangue, nem tornei a Jerusalém a ver com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com eles 15 dias e não vi nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas, capítulo 2, versículo 2. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou tivesse corrido em vão. Gálatas capítulo 2, versículos 6 ao 9. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Romanos capítulo 11, versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo fundou a igreja em Éfeso por volta da metade do 1º século. Isso nos permite estabelecer a data do princípio da era da igreja de Éfeso, cerca de 53, no ano 53 depois de Cristo. Sua maneira de ministrar estabeleceu o padrão que todos os frutos mensageiros deveriam aspirar, e realmente estabeleceu o padrão para cada verdadeiro ministro de Deus, embora ele não alcançasse tais alturas na esfera profética como alcançou Paulo. O ministério de Paulo teve uma qualidade tríplice e foi como segue. Primeiramente, Paulo foi completamente fiel à palavra. Ele nunca se desviava dela, não importando o que custasse. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 ao 9.
Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 14. E, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, mas quando vi que não andava bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 36 e 37. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Note que Paulo não estava organizado, mas era guiado pelo Espírito. Como quando Deus impeliu Moisés para tirar Israel do Egito, o concílio de Jerusalém jamais enviou Paulo, nem teve qualquer poder ou jurisdição sobre ele. Deus e somente Deus operou, enviou e a direção, e somente Deus operou, o enviou e a direção. Paulo não era dos homens, mas de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Gálatas capítulo 2, versículo 3 ao 5. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora concedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Em segundo lugar, seu ministério foi o poder do Espírito, demonstrando assim a palavra falada e escrita. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande temor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Atos, capítulo 14, versículo 8 ao 10. Estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, a qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Atos capítulo 20, versículo 9 a 12. Estando um certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado em um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados.
Atos capítulo 28, versículos 7 ao 9. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos concedeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as suas mãos sobre ele e o curou. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam. Segundo carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais e prodígios e maravilhas. Em terceiro lugar, ele tinha o fruto evidente de que seu ministério, dado por Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Fui nécio em gloriar-me? Vós me constrangestes porque eu devia ser louvado por vós? Visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o meu selo do meu apostolado no Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Paulo tinha sido o meio de introduzir multidões de ovelhas gentias. Ele as alimentou, aleluia, cuidou deles, até que produzissem fruto justo e estivessem preparados para encontrar o Senhor como uma parte da noiva gentia. Por ocasião da concessão do Apocalipse, de acordo com a tradição, Paulo já tinha sido martirizado, mas João continuava agindo em seu lugar, exatamente como Paulo fizera nos dias de seu ministério. A morte de Paulo, antes que o Apocalipse fosse dado, de maneira nenhuma nula o fato de que ele foi o mensageiro para a era da igreja de Éfeso, porque o mensageiro para cada era, independentemente de quanto ele apareça ou se vá, é aquele que faz esta era fruir para Deus, por meio de um ministério manifestado da palavra. Paulo foi esse homem.